no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Essa história nos fala de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico e era um publicano. Era um homem que cobrava impostos. Ele era tipo um fiscal da fazenda. Hoje nós temos a Secretaria da Fazenda, onde cobra impostos. E Zaqueu era um fiscal da fazenda. E naquele dia, Zaqueu, em Jericó, Jesus chegou. E Zaqueu sentiu uma grande curiosidade de conhecê-lo. E como tinha uma grande multidão que sempre acompanhava Jesus, sempre que Jesus chegava numa cidade, ali na Palestina, muitos o acompanhavam. E ali, quem foi que estava no meio daquela multidão? Um homem de estatura baixa, mas sentia a curiosidade de conhecer Jesus. Se ele sentia curiosidade, é porque certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E foi quando ele, meu pastor, subiu em uma figueira brava. Então ali ele sentiu que existia um impedimento para ele chegar até Jesus. Mas motivado pela curiosidade de conhecer Jesus, ele subiu naquela figueira brava. Mas ele não sentia nem percebia que alguém já estava o observava. E quem o observava? Jesus. E foi quando Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha que chamado. Zaqueu naquela grande curiosidade, porque sabia que Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus expulsava demônios. E ele sentiu aquela curiosidade. E foi quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha para isso. E Zaqueu desceu muito depressa e muito alegre. E quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu sentiu alegria tão forte no seu coração. Mas o que a gente observa nesse texto, que existia ali uma grande multidão. E aquela multidão era um impedimento de Zaqueu conhecer Jesus. Em primeiro lugar, pela posição dele. Ele era uma autoridade ali em Jericó. Ele era um homem muito rico. E era um homem que não era bem quisto pela sociedade. Porque Zaqueu, além de ser cobrador de impostos, ele era um homem arrogante, um homem ganancioso. Porque a história nos diz que ele cobrava imposto muito alto. Além da taxa normal, ele cobrava um imposto e extorquia as pessoas. E por isso ele era odiado por todos. Mas aquele dia foi um dia diferente na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu soube que Jesus ia entrando ali em Jericó. E aí ele se apressou na frente da multidão, subindo naquela figueira brava. E foi justamente naquela figueira brava que Jesus o observou, Zaqueu. E ali a multidão toda começou a murmurar, porque a multidão não entendia qual era o propósito de Jesus. Jesus veio para salvar o perdido, como ele diz na mesma história, que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. E Zaqueu, quando encontrou com Jesus, com muita alegria, ele começou a perceber as suas mazelas. Ele começou a perceber que para encontrar Jesus era preciso ele renunciar a algumas coisas na vida dele. E a primeira coisa que ele reconheceu foi o pecado da avareza, da ganância. Ele era muito rico, ele era um homem de Roma que cobrava os impostos. Mas ele percebeu as suas mazelas. Geralmente, quando olhamos para Jesus, a primeira coisa que nós conseguimos olhar é para dentro de nós e ver as coisas que não agradam a Jesus, as coisas que estão realmente indo de encontro à vontade de Deus. E foi quando Zaqueu ali, meu pastor, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o seu erro,
reconheceu o seu pecado. E ele disse para Jesus: eis que nesse momento eu darei quadriplicado a todas as pessoas que eu extorqui, que eu recebi impostos a mais, eu devolverei. E tudo que eu tenho, uma parte eu darei aos pobres. Olha o comportamento. E eu que observo aqui, pastor, que nesse mesmo Evangelho de Lucas, relata também a história de um jovem rico, que ao encontrar com Jesus, aquele jovem se sentiu triste. Não é isso, meu pastor? Exatamente, pastora. A gente observa que o encontro com Jesus, ele produz mudança na vida de uma pessoa. Exatamente. O encontro com Jesus, ele produz mudança, ele não produz só emoção, como algumas pessoas hoje em dia pensam e se comportam. Ao invés de elas mudarem, alterarem o seu comportamento, a sua vida, elas dizem ter Jesus, mas na verdade não tem. É como nós estávamos ouvindo ontem a mensagem na nossa igreja com a obreira Marilene. Algumas pessoas, elas vão a uma igreja, elas vão a uma denominação, mas nunca encontraram Jesus. Exatamente. Porque o encontro com Jesus, ele traz um impacto na vida da pessoa. O jovem rico não mudou porque, apesar de ter ido a Jesus, ele não se encontrou de coração com Jesus. Zaqueu foi diferente. Zaqueu, ele percebeu um encontro diferente naquele dia e ele, na verdade, era aquela pessoa que não se intimida diante dos obstáculos, diante das dificuldades para seguir a Deus. Isso mesmo. Muitas pessoas, quando vê algum obstáculo, ela logo se amedronta, desiste. Por quê? Porque está olhando mais para os obstáculos do que para Jesus. Muitas pessoas fazem isso. Deus quer que nós olhemos firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Você entende, meu irmão, o que é isso? Meu irmão, você que está em casa. Quando o Zaqueu vê, primeiro, ele vê a multidão, ele vê o seu tamanho, ele reconhecia a sua fragilidade. Então, ele era pequeno, de baixa estatura, ele teria que ter uma estratégia diferente para ver Jesus. Ele tinha multidão e uma multidão que não gostava dele. Exatamente. Porque numa multidão que não gosta de uma pessoa, ainda mais em Jericó, uma cidade muito grande, uma cidade muito movimentada, a tendência é que alguém que não gostasse de Zaqueu até cometesse um atentado contra ele. Até um atentado, pastor, poderia acontecer. Porque ele não era bem quisto, como você disse, ele não era bem quisto pela população, porque ele era contratado pelos romanos para extorquir os judeus. E Jesus era judeu. E a multidão toda que estava ali atrás de Jesus era uma multidão formada por judeus. Zaqueu, ele resolve naquele dia, na verdade, depois ele diz, resolvo, Senhor. Mas antes, ele resolveu superar todas as dificuldades para ir até Jesus, para se encontrar com Jesus. E para superar a dificuldade, meu irmão, você que está em casa me ouvindo agora, você que está me vendo, para superar a dificuldade, você tem que ter planejamento estratégico no mundo espiritual. O que foi que Zaqueu fez? Ele pensou. Tem gente que pensa que uma pessoa que é religiosa, que tem fé em Deus, não pensa. Pensa que é alienação. Você não pode ser alienado, meu irmão. Você não pode ser alienada, minha irmã. Deus não quer que nós sejamos alienados. Zaqueu não era alienado. Não se tornou um alienado daquele dia. O que foi que ele fez? Ele pensou, bom, eu vou, já que a minha dificuldade é o meu tamanho, pronto, eu vou agora dar um jeito, procurar um jeito de ficar grande. Qual é a sua dificuldade para vir a Jesus? Qual é a sua dificuldade para vir a Deus, para servir a Deus? Aí você se senta num berço esplêndido dessa dificuldade e fica se justificando. Ah, não vou na igreja por causa disso. Não vou por causa daquilo. Eu gostaria muito de fazer parte, de ir na igreja, mas não faço. E fica dando desculpa para Deus, que Deus sabe que é desculpa esfarrapada, porque quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Zaqueu não deu uma desculpa, pastor. Exatamente. Ele deu um jeito. Ele tinha motivos, né, pastor? Ele tinha motivos para dar desculpa. Porque, em primeiro lugar, ele não era
bem visto pela sociedade. Em segundo lugar, a estatura dele. Ele poderia dizer, até que eu queria conhecer Exatamente. Jesus. Mas é tão difícil, olha o meu tamanho. Esse povo pode olha me a matar. multidão, esse povo pode me matar, pode me linchar lá, e aí? Mas ele não olhou nada para isso, ele queria ver Jesus. Ele foi motivado, a curiosidade dele de conhecer Jesus foi tão forte que ele venceu os obstáculos. E aí, pela fé, ele foi salvo. Não é isso, meu Exatamente. Quando o Zaqueu resolve ir a Jesus, ele supera todas as suas dificuldades, Exato. se coloca diante de Jesus aquele dia, e quando ele se achega realmente, ele percebe que Jesus já estava o vendo muito antes dele ver. É isso que acontece, meu irmão, minha irmã, com você nessa manhã. Você pensa que Deus não está te vendo. Você pensa que o Senhor Jesus não está te olhando. Às vezes a gente até pensa, parece que eu estou sozinho nesse negócio. Parece que Deus nunca me vê. Tanta gente que eu ouço dizer que pede a Deus e Deus atende. Tanta gente que dá testemunho que Deus ouve. Mas parece que eu sou a pior pessoa do mundo, porque Deus nunca me ouve. Meu irmão, enquanto você está aí, minha irmã, Deus está te olhando. Mas Deus espera uma atitude, porque Deus reage. Deus só age no universo. O universo conspira em nosso favor. O universo, tudo que Deus fez para nós. Nós é quem destruímos. Deus fez as plantas, a fauna, a flora, os animais, as plantas, fez tudo, fez o céu azul de estrelas, iluminado pela lua, o astro da noite, para trazer tanta coisa boa para a gente, fez o sol durante o dia, Deus fez tanta coisa boa. Agora Deus espera que a gente haja, Deus espera que a gente tome uma posição. Não adianta você ficar parado, inerte, achando que Deus vai fazer tudo, porque Deus só faz pelo homem o que o homem não pode fazer. Você entende, meu irmão? Zaqueu fez o quê? Ele tomou uma atitude, superou as suas dificuldades e foi ao encontro do Senhor Jesus. Porque ele diz, eu quero ver quem é esse homem que tantas pessoas falam, eu quero ter uma experiência pessoal com ele. Porque tem gente também que vive o quê? De experiência dos outros, pastor. Exatamente. Pastor. Eles vivem como? Um conta, o outro conta, um conta, o outro conta, e ele fica vivendo de se relacionar com Deus, de ouvir falar. Experiências vividas por outras pessoas. Deus quer uma experiência pessoal. Por isso o rei Davi disse, o Senhor é o meu pastor, é meu. Ele quer uma experiência real contigo. Ele quer uma experiência real comigo, individual. Deus age na nossa singularidade. Deus entende como eu sou e como você é. Mas se ao invés disso, você fica dando desculpa e fica vivendo de experiência dos outros. Ah, tem um pastor que vai falar com Deus para mim. Ah, tem a pastora que vai falar. Amém, a gente pode orar por você. Mas Deus quer uma experiência real de pai e filho contigo. Nessa hora, nesse dia, Deus quer tocar diretamente no teu coração. Deus quer falar diretamente contigo. Basta que você faça como fez Zaqueu. Monte o seu planejamento. A presença de Deus e a ida a Jesus não nos aliena. Zaqueu foi tão... Ele fez tanto um planejamento, pastor, aqui. Ele montou tudo. Ele disse, bom, Jesus está vindo de tal lugar. Jesus está vindo agora do Jequiézinho, da rua Doutor João Braga, uma avenida que tem aqui em Jequié. Bom, se ele vem descendo direto o Jequiézinho, então eu vou ficar esperando ele ali na Landulfo Caribé, porque ele vai ter que passar por ali. Um ponto estratégico. Um ponto estratégico. E ali na Landulfo Caribé, eu vou me colocar em cima daquelas árvores que tem ali, já que eu sou pequeno, porque lá ninguém vai poder me fazer nada, e eu vou ver no meio da multidão, porque com certeza ele é diferente. Eu vou observar, e olha que os judeus se parecem muito fisicamente um com o outro, e no meio de uma multidão de 5, 10, 12 mil pessoas, normalmente estavam no entorno de Jesus, Zaqueu viu Jesus? Não, foi Jesus que viu Zaqueu. Foi o contrário. Veja que coisa linda, pastora. A gente pensa, a gente que vai procurar Deus, mas Deus já nos achou há muito tempo. Exatamente. Deus já nos viu há muito tempo. A gente é que não fez a nossa parte. Mas quando Jesus percebe o planejamento estratégico que Zaqueu fez
para chegar até ele. Ou seja, o esforço que Zaqueu fez, só de você fazer um esforço para ir a Deus, Deus já te vê. Deus vê teu esforço, porque Deus vê a motivação, Ele não vê apenas o serviço. E naquele momento, quando Zaqueu está querendo, procurando, Jesus fala o nome dele, pastor. Nominal. Ele nunca tinha visto Jesus e Jesus sabia o nome dele. Aliás, Jesus não sabia apenas o nome, Jesus sabia a história, Jesus sabia a vida que Zaqueu vivia, assim como Jesus sabe a tua história, assim como Jesus sabe a vida que você leva, uma vida desregrada às vezes, uma vida de injustiça, que injustiça as pessoas, que rouba das pessoas, que tira das pessoas e, sabe, se beneficia em detrimento dos outros. Então, nós queremos dizer a você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, olha, faça o seu esforço e a sua parte para seguir a Jesus. Faça o seu esforço e a sua parte para que Jesus veja o seu esforço. Basta que simplesmente Ele veja o seu esforço e Deus vai te recompensar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você precisa fazer como fez Zaqueu. E depois, pastora, que ele se encontra com Jesus, interessante é que ele não espera Jesus falar nada com ele. Quando ele ouve falar, eu posso imaginar Zaqueu descendo daquela figueira brava. Alegria, né, pastor? Porque a própria história alegre, feliz. Desceu muito alegre. Se arranhou todo, com certeza. Ele deve ter pulado, pastor. Você já desceu de árvore, a pastora que é matreira já deve ter descido de árvore assim. E quando a gente desce de uma árvore, a gente fica todo arranhado, ainda mais com pressa. Exatamente. E a figueira era brava. Era brava, a Bíblia diz. Mas Zaqueu desce. E o grande lance dessa passagem não é quando Zaqueu subiu, é quando Zaqueu desceu. Né, pastora? Desceu diferente, né, pastor? Exatamente. Se humilhou. Ele se humilhou. Porque quando ele sobe como curioso. Exatamente. Tem aquela música que fala de Zaqueu, mas exalta muito a subida de Zaqueu. A maior expectativa, na verdade, de Jesus era com a descida dele. Por isso Jesus falou, desce depressa. Você subiu, mas agora eu quero que você desça depressa. Então, é quando eu desço depressa que eu consigo me encontrar com Jesus. Não é quando eu subo na árvore. Subir na árvore é estratégia humana, mas descer da árvore é obedecer o chamado do Senhor Jesus. Então, desce depressa dessa árvore aí que você está, meu irmão. Essa árvore do orgulho, essa árvore da prepotência, essa árvore que você está vivendo que te afasta de Deus. Você precisa descer dessa árvore. Exatamente, meu pastor. E a gente percebe que ele subiu motivado pela curiosidade. E eu creio que ele já desceu motivado pela fé. Não é isso, pastor? Porque o próprio Jesus disse para ele, hoje veio salvação na tua casa. Que maravilha. Ninguém imaginava que Zaqueu fosse filho de Abraão, que Zaqueu também merecesse nada de Deus. Mas Jesus disse que houve salvação na casa depois das atitudes que ele tomou. Primeiro ele disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso. Então já dividiu o patrimônio dele. Senhor, não só o dinheiro que ele tinha, mas o patrimônio. Ele falou bens. Segundo, ele disse, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu ficou pobre, porque ele era ladrão. A maioria das coisas que ele tinha era produto de roubo. Ele roubava das pessoas. Então ele foi fazer as contas. Eu acredito que Zaqueu ficou com muito pouco do que ele tinha. Se vamos observar a questão financeira, monetária. Zaqueu ficou com pouca coisa. Mas naquele dia ele achou a maior pérola que alguém pode achar nessa vida. Exatamente. Então você que está doente, será que adianta você acumular tantos bens, ter tantas coisas aqui nessa vida, tantas coisas aqui, se você não conseguir compartilhar? Observe que o milagre na vida de Zaqueu acontece justamente quando ele compartilha. Eu, sincero e honestamente, pastora, como assistente social, se fosse assistente social de Jericó, eu montaria um grande programa social com aquele dinheiro que o Zaqueu resolveu. Eu ia propor para ele, seu Zaqueu, vamos fazer um grande programa social em Jericó. Vamos colocar esse dinheiro no banco, vamos pegar o rendimento desse dinheiro e vamos começar a fazer programas sociais aqui em Jericó. Porque foi muito dinheiro. Metade dos bens dele.
e restituiu 4 vezes mais, observe que o encontro com Jesus produz mudança. Não adianta você querer vir para Deus, dizer que é de Deus, achar que é de Deus, se você vive a mesma vida. E outra coisa, não é pastor e nem pastora que vai ficar atrás de você, com câmera na mão lhe filmando para ver sua vida, não. Porque a atitude de mudança é interior. Igreja não é instrumento de controle. E pastor não é fiscal de comportamento. Quem fiscaliza seu comportamento é o Espírito Santo que lhe vê e a sua consciência que lhe avisa. Ninguém fiscaliza ninguém não, minha gente. Porque pastor, igreja, não sabe da vida particular, não sabe da vida da noite, dos bastidores da sua vida, não. Não adianta ficar dizendo, porque a igreja devia fazer isso, controlar aquilo. O pastor nunca foi controlador de vida de ninguém. E quem se arvora esse direito erra, porque o culto que Deus aceita é um culto espontâneo, é uma vontade e um comportamento espontâneo. Zaqueu, a partir daquele dia, ele teve uma mudança, gente, na vida dele. E disse, Senhor, eu resolvo. Observa, pastor, o texto diz assim, resolvo. Foi uma atitude dele. Uma decisão dele. Jesus não mandou, Zaqueu, você é ladrão, cara. Ô Zaqueu, muita gente nessa multidão tá querendo te pegar, tá querendo te pegar, porque você roubou o povo da gente. Se Jesus falasse isso, os próprios sacerdotes poderiam falar contra ele. Mas quando Zaqueu encontra Jesus, o encontro produz mudança. Ele se desnudou. Não é verdade? É isso que nós precisamos ver e observar, pastora, e fazer na vida de cada um, não é verdade? O encontro produz transformação, e foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu, e que aconteceu na minha e pode acontecer na sua.